E aí, gente, era nem isso aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre Albert Einstein. Por quê? Porque eu vi a série no Star, né? O Star tem vários tipos de filmes, né? E séries. E essa do sobre Albert Einstein eu achei muito legal e assisti inteira essa semana. E aí, por isso que eu tô publicando bastante coisa sobre esse tema de uma vez. E o que eu, depois de terminar a série, né? Terminei hoje. Eu vou explicar algumas coisas que deixaram a desejar. Não do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista mais científico, coisas que não foram mostradas, que eram pra mim extremamente importantes, e eu meio que fiquei tipo como que não colocaram isso? E eu sei que é uma série que tem que ser popular e tal, mas essas coisas faltaram e que são coisas bem assim importantes. Então, é uma série relacionada a Albert Einstein no geral, a vida dele desde é, do começo da faculdade até a morte, né? Então, umas cenas aí da série dele com David Hilbert, né? Que eu vou explicar posteriormente. E no geral a série é muito boa, tipo, uma das melhores séries, talvez a melhor que eu já vi de biografia. Mas tem esses pontos específicos. Porque focar em coisas às vezes que eram inúteis, pra minha opinião. Como a relação dele com a Beth, por exemplo, enfim, coisas inúteis. Então, os problemas na série, o primeiro. O primeiro é que não tem nenhuma conversa e nenhum foco em explicar. Tipo, mostrou ele com a Marie Curie, mostrou ele com a Lisa Meitner, se não me engano, mostrou ele com Niels Bohr, mostrou ele com alguns caras importantes, mas não mostrou ele com George Lamaitre. Pra quem não sabe, ele era um padre católico, físico também, que inventou do zero a teoria do Big Bang, usando tanto experimentos do Hubble, se não me engano era o Hubble, não lembro especificamente se era ele, usando as equações de Einstein da relatividade e usando espaço de Sitter. Então essas três coisas estavam no trabalho dele, no artigo que eu já vou mostrar. E que eu já falei sobre em outros vídeos. Então, acho que Einstein ficou interessado nele, porque no paper dele ele usa muito relatividade. Ele toda hora cita Einstein, as equações de Einstein, ele usa bastante. Então, Einstein meio que ajuda ele a que suas ideias fossem ouvidas, né? E posteriormente, hoje em dia, a maioria das pessoas crê nessa ideia. Que o universo começou de um espaço pequeno e expandiu e está expandindo até hoje. Então, esse onde foi publicado em Paris, na França, né? Sociedade Científica de Bruxelas. Então, falando sobre um universo de massa homogênea constante. Eu não sei como falar croissant, mas relacionado ao raio. E aí, falando sobre também a questão de você ter um universo que você poderia calcular o rádio do universo, né? O raio da circunferência, nesse sentido. E ele usa muito relatividade, toda hora ele cita, toda hora ele fala sobre essa questão. Então, ele explica como uma expansão poderia estar acontecendo, usando também o efeito Doppler, que quando coisas ficam longe de você, fica azul, quando fica mais azul, aí quando fica mais próximo de você, vermelha, no contexto de objetos celestes, né? Como um buraco negro rodando, isso daí posteriormente, né? Como uma estrela, enfim, planetas, isso é posteriormente, mas enfim. Então, isso daí está mostrando o efeito Doppler, né? Quanto mais usando espectroscopia, acho que até falei errado, quanto mais se distancia de você observando um objeto celeste, mais ele pode ficar tanto para azul, está se distanciando. Não, desculpa, a vermelha se distanciando de você e o azul
se aproximando de você, para você identificar é, a questão a questão do universo expandir é que a maioria desses corpos celestes tá, você consegue identificar esse redshift, que significa que está se afastando. Então, Lamarck observou isso usando os experimentos do Hubble e viu que possivelmente o universo estava expandindo. Aí ele já pensou, pô, se está expandindo, quer dizer, talvez ele venha de um ponto inicial. E essa era a teoria dele, que usava bastante relatividade. Então, é isso. Ele também usou desse Space, daqui é uma versão extremamente moderna, tá? De um curso em ADS e CFT, que é basicamente você estudar a topologia dentro do contexto de física em geral, nesse caso aplicado para cosmologia, né? Então, se quer entender as coisas de uma forma topológica, é bem legal. E Sitter Space, nesse caso de uma hipérbola, né? Não está usando especificamente o que ele usa lá, mas é só uma imagem que mostra mais ou menos como a gente observa, nesse caso, o universo como uma hipérbola, né? Nessa questão de Sitter Space que ele usa também. Isso não foi mostrado de nenhuma forma no documentário, na série, né? Outra coisa também que é importante nessa área é o paper do Friedman, em 1924, relacionado à idade do universo, por exemplo. Aí é sobre a cobertura do espaço. A referência está errada embaixo, mas eu vou colocar certo na descrição do vídeo. Que é esse paper aqui, que aqui está em inglês, né? E no final ele fala que aproximadamente o universo poderia ter 10 bilhões de anos, né? Embora atualmente é dito que tem 14 bilhões. Eu, como cristão, eu não consigo aceitar esse parâmetro, mas eu entendo o ponto deles, eu entendo. Mas porque nós acreditamos no universo mais novo, né? O universo bebê da vida, mas não convém falar sobre isso agora. Mas basicamente é isso que ele define. E Einstein, na verdade, fala que o Friedman estava errado e tal, blá blá blá. Mas depois, hoje em dia, a gente vê que ele errou por uns 4 bilhões só. É aproximadamente 14 bilhões, que é definido cientificamente no momento. E ele quase acertou, né? Então, era um matemático russo que fez essa questão. Então, esse paper, no geral, foi bem importante. Tanto para relatividade quanto para Lamaitre também, nesse sentido, tem a ver. E nesse caso, ele considera que o universo é estacionário, né? Como acreditavam antes, que ele não está em expansão. Lamaitre que vai falar que ele está em expansão. Mas esse paper é muito importante para definir a idade em si, no contexto acadêmico do universo. Então eles não falam sobre isso. Outro tema que também não falou sobre, que é bem importante, é do Carl Schwarzschild, né, que morreu na guerra e tal. E ele escreveu um paper sobre, imagina uma quantidade de massa, por exemplo, de 10 elevado a 4 massas solares que estão concentradas num ponto extremamente minúsculo, vamos supor que é do tamanho de uma casca de noz ou de uma bolinha pequena, aquela bolinha de pula-pula, enfim. Você pega esse monte de massa e de alguma forma você contrai ela até ela ter uma densidade gigante. Então ele vai dizer que se isso acontecer, você vai ter uma concentração tão grande ali de massa, só que num espaço tão pequeno que vai criar um espaço gravitacional meio maluco, né? Que vai meio que dibrar a luz, né? Fazer ela se comportar de uma forma totalmente esquisita. Embora não essa era a interpretação na época, né? E ele escreveu isso aqui semanas antes de Einstein lançar a teoria da relatividade geral. E depois que ele viu esse paper aí,
ele tinha que dar uma resposta, né, para melhorar as equações dele relacionadas a isso, para alinhar de novo com as recentes inovações de Einstein. E basicamente ele morre, né, na guerra e não consegue, mas basicamente o que ele fez foi extremamente importante para a teoria dos buracos negros posteriormente, né? Mas por muito tempo foi chamado de raio de Schwarzschild. Depois, bem depois, anos depois, que foi chamado de buraco negro aí, com a descoberta aí do Roger Penrose, né? Da singularidade e tal. Usando um paper também importante do David Finkelstein. Eu não coloquei aqui. Eu poderia ter posto, não convém, mas eu não coloquei aqui, mas esses dois papers são importantes, tanto do Roger Penrose e do David Finkelstein, relacionados a provar que o buraco negro é possível e que essa teoria de Schwarzschild, né, de você ter uma massa gigante em um espaço bem pequeno, ser correta, né? Então, basicamente você tem a singularidade, né? E ali naquela curvinha você tem o raio de Schwarzschild, né? Que seria de onde você não conseguiria escapar se você entrasse. No caso do buraco negro, né? E aqui é só uma parte, não é a original que você vai ver em livros textos, é do próprio paper. É só uma parte, tem muito mais coisa relacionada à teoria dele. Mas basicamente o R ali é o raio dele, é o raio de Schwarzschild, que se não me engano não vou lembrar de cor, mas eu acho que pra frente tá mostrando. Isso aqui é no contexto de bidimensional, se não me engano. Não lembro com certeza. E basicamente o que isso aqui está mostrando, de uma forma simples, um comportamento desse sistema, como seria, né, no contexto geométrico. E ali você pode ver ali que C também é a constante da luz. Enfim, mas daqui tem pouca coisa, não tem o suficiente pra... Tem mais coisas antes dessa parte e depois que demonstram com mais detalhes essa questão. Então, no geral, você tem ele está tentando mostrar como pode ser definido esse espaço no geral. Como a luz consegue se comporta dentro de um espaço tão estranho. Na prática, o R é igual a 2 vezes a constante gravitacional, massa, e dividido pela velocidade da luz ao quadrado. E ali em vermelho é a singularidade. Essa bolinha preta é o evento de horizonte, né? Quanto mais você chega no centro, né, mais você fica preso, né? Um cara chamado deixa eu lembrar o nome dele. Esqueci o nome dele. É o Leonardo. Eu não lembro o nome dele, enfim. Eu lembro que ele falava que é um professor de física de Stanford, que ele falava que uma vez que você entra na parte da singularidade, que essa métrica aqui é diferente. Tem uma imagem que fala de uma forma melhor isso, mas quando você entra você não consegue sair, né? Você tá ferrado. Então tem essa questão, né? Quanto mais você entra nesse espaço, mais fica difícil você sair. Outra coisa que não foi falada na série, que é bem importante, falou, mas pouco, poderia ter falado mais, foi da guerrinha do Hilbert e Einstein, né? Em 1915, mais ou menos, para quem descobriria primeiro como consertar os problemas com a relatividade geral. No final, Einstein consegue antes, né? Tem a questão de plágio, que falam de Hilbert, mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Mas basicamente ali em cima, a gente tem ali no contexto de... Isso aqui é basicamente usando topologia de Riemann. O que é topologia de Riemann? É uma topologia não euclidiana, te permite fazer as coisas de uma forma diferente. Esse RMV, MUV, μV é disso. E é no contexto de uma matriz gigante que você tem, que você está usando para entender a topologia de no caso,
é, na topologia relacionada a como o universo se comporta no contexto da relatividade, objetos celestes e tal. E o G ali provavelmente é constante gravitacional. Não, não é não. O G grande, né? O G grande é a constante gravitacional. Mas todos esses primeiros R's aqui relacionados à topologia de Riemann, principalmente. E você vai ter que tudo isso vai ser igual a 8 vezes π, a constante gravitacional, C, que vai ser a constante da luz, elevado a 4, né? 4 dimensões aqui, no contexto da geometria de Riemann, para descrever a topologia desse sistema no geral. Então, os dois ajudaram sim, mas tem esse debate de a teoria da relatividade é a prioridade, da relatividade geral, né, que é a mais importante. É para Riemann ou para Einstein? Tem esse debate, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. É discutido no, na série, mas tem muitas cartas que tem na coleção de relacionadas às cartas que Albert e Einstein trocavam, Albert e Hilbert trocavam, né, para conversar. Tem mais coisa, né, falando. Então, acho que poderia ter mais sobre eles. Os dois principais agora. Esses realmente eu fiquei triste. Realmente deixou a desejar. Não falaram sobre o APR paper, né? Einstein, Podolsky e Rosen, né? O paradoxo deles, né? Basicamente eles falavam aqui que teoria quântica não funcionava, né? Em 1935, no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, eles falaram que superposição de partículas é possível, né? De uma partícula poder estar em dois estados ao mesmo tempo, mas que entanglement era impossível. Pelo menos essa é a minha interpretação. Eles dizem, principalmente na conclusão, que é impossível que duas partículas interligadas, né, por entanglement, entrelaçamento quântico, acho que é em português, poderia ser real, né? Einstein chamava isso de ação estranha à distância, né? Por exemplo, se tem uma partícula na Terra, outra na Lua, elas estão ligadas por entanglement de partículas e você comunicar informação de um lugar para o outro e achava muito estranho, principalmente porque sugeriam que ia ser mais rápido do que a luz. Posteriormente, a gente viu, se você vê o vídeo sobre papers importantes da computação quântica, a gente viu que não é possível comunicar informação mais rápido que a luz usando o entanglement, mas entanglement existe e Niels Bohr acreditava nisso, Heisenberg, e Schrödinger era contra isso, de certa forma também. Ele era mais do lado do Einstein, então teve essa guerrinha na comunidade científica por muitos anos, desse debate da interpretação de Copenhagen e da outra interpretação, que era uma interpretação de computação quântica, né? Eu não lembro da outra. Uma era de Copenhagen, a outra eu esqueci, enfim. Eram duas interpretações diferentes sobre computação quântica, sobre física quântica. E no fim, Einstein estava errado, né? Quanto o Schrödinger, quanto vários outros importantes da ciência estavam errados. Na verdade, a física quântica estava completa, de certa forma, né? Então, é um paper extremamente importante e não falou sobre isso. Essa aqui é uma das coisas mais importantes. O trabalho de Einstein, na minha opinião, né? A teoria quântica. E não falou sobre nada sobre isso com detalhes, né? E pra mim, ficar falando da vida dele nos últimos episódios, eu acho que era inútil comparado a esse tipo de coisa. Então tá aí o Einstein, Podolsky e Rosen que fizeram esse artigo. Outra coisa que poderia ter mostrado é a relação de Einstein e Gödel. Gödel foi um dos maiores matemáticos da história, principalmente no contexto de ciência da computação inicial, né? O teorema da incompletude de Gödel é bem famoso, falando sobre como tem dentro dos axiomas da matemática que você usa há inconsistências que de repente não permitam que você prove teoremas que simplesmente não podem ser provados dentro desse contexto, desse conjunto de axiomas. O que é um axioma? Adição, subtração, aritmética em geral e questões
gerais relacionados às propriedades básicas da matemática. E ele dizia que se o seu sistema matemático é consistente, ainda assim vão ter inconsistências nele, e mesmo se ele for inconsistente, também você vai ter problemas. Então, no fim, tem coisas que você não consegue provar com os axiomas em si, e sempre vão ter problemas. É basicamente isso. E Einstein e Gödel conversavam bastante, andavam juntos. E eu acharia da hora até terminar a série com eles andando juntos no horizonte, assim, mas não tem essa parte, com detalhes. Então, o veredito é que a série é boa, uma das melhores séries que eu já vi, mas essas partes eram extremamente importantes e eram mais do que outras, talvez. Então, eu acho que se talvez deixassem de focar em coisas meio idiotas, como cenas sem sentido sobre a relação dele com as mulheres e tal, pra mim isso é inútil. O que seria útil é mostrar essas partes, mostrar mais sobre o trabalho dele, porque ele não só fez a relatividade. Uma coisa que faltou muito, mas muito mesmo, é, por exemplo, a primeira palestra de todas sobre quanta, sobre a descrição da luz e tal, que ele publicou primariamente, né, naquele paper que ele explica o efeito fotoelétrico e tal. O problema é que tem uma palestra específica que tem nas coleções dos artigos de Einstein, que tá o Stark, tá o Planck, mano, tá um monte de cara, que eu nem lembro o nome também, mas tá um monte de cara, tipo, famoso, importante, discutindo pela primeira vez computação não, né, física quântica no geral, os primórdios. Não tem essa parte, que tá no primeiro volume das coleções de Einstein, que tá na descrição. Então, faltou muita coisa importante. Eu sei que é uma série popular, que é pro público em geral, né? Mas, do ponto de vista de quem gosta dessa área, na prática, né? Faltou coisas que a gente queria, talvez. Então, era isso. Deixe sua opinião nos comentários, né? Então, até o próximo vídeo.